Se ela é instantânea, ela não obedece à regra do Einstein do limite da velocidade da luz. Só que a regra do Einstein é para massa, para partículas com massa, corpos com massa. Ele não falava de partículas sem massa. Essa troca de informação, então, é instantânea. Foi feito depois um outro experimento. Um cientista pegou um grupo de soldados do exército americano, 500 soldados mais ou menos. Ele fez um levantamento de quem gostava de pimenta e separou os que gostavam de pimenta e os que não gostavam de pimenta. Tirou uma amostra da mucosa bucal de cada um, colocou lá num recipientezinho e serviram um almoço para aqueles 500 soldados, uma comida apimentada. Quando eles comeram, aquelas pessoas que não gostavam de pimenta tiveram alteração na sua mucosa. Só que a mucosa bucal, que tinha sido recolhida minutos antes, também teve alteração, estando fora do corpo. Então, essa partícula desta mucosa bucal trocou informação com aquela outra que estava longe. Né? E aí ele chegou à conclusão que essa troca independe da distância. Uma partícula se comunica com outra em qualquer lugar. Se vocês quiserem ficar mais doidos ainda, vão estudar ou ler ou assistir alguma coisa do Stephen Hawking, que ele fala que é possível viajar no passado, viajar no tempo, para o passado, por esta conexão, por essa comunicação entre partículas. Então, dessa mesma forma, é possível você trazer uma memória do passado para o presente. Porque aquela memória nada mais é do que uma combinação de partículas. Baseado nesse trabalho do Alan Spector, veio um cara chamado David Bohm, e ele fala que nós somos uma projeção de uma fonte de energia. Existe uma informação, existe uma inteligência que faz com que nós cheguemos até aqui, que nos projeta para esse ponto aqui do presente. Eu, desde muito tempo atrás, antes de estudar qualquer coisa na minha vida, já falava que tudo que a gente imagina deve existir em algum lugar. É uma informação que vem de algum lugar até nós. De algum lugar no espaço, de algum lugar no tempo. Não importa. Né? Eu vou pular esse slide, e vou pular o outro, e vou falar aqui da vibração da energia, né? Tudo que vibra, tudo que se movimenta, transporta uma informação através de uma onda. Certo? Já falamos disso. Uma fonte mais próxima pode bloquear uma fonte distante. Se eu estou aqui conversando com vocês e para um carro de som aqui do lado, tocando funk no último volume, nós não vamos mais conseguir conversar aqui dentro. Existe uma interferência de uma outra fonte. Né? Então, quando você está lendo um livro, por exemplo,
uma outra informação, uma TV ligada, um som, alguém conversando com você, vai te atrapalhar, vai te tirar daquele foco. Dessa mesma forma, nós podemos, assim como partículas o fazem, bloquear essa informação. Nós podemos produzir um campo, as nossas partículas, os nossos átomos podem produzir um campo que bloqueia a entrada de outra informação. Da mesma forma, nós podemos abrir esse campo para receber informações. Então, nós vamos chegar aqui numa coisa chamada ressonância. Uma partícula vibrando, ela produz uma onda que vai provocar a vibração de outra partícula. Se esta partícula receptora tem a mesma capacidade de se movimentar, reproduzir o movimento desta emissora, então ela está replicando aquela informação, aquela onda. Essa capacidade se chama ressonância. A capacidade dessa partícula reproduzir a informação da origem, da fonte. Se essa partícula receptora não tem a capacidade de fazer o mesmo movimento, de entrar na mesma vibração, essa informação vai passar direto, até chegar numa outra que faça. Então, como nós podemos alterar essa ressonância? Um exemplo é o aparelho usado em medicina de ressonância magnética, tomografia, onde é criado um campo que orienta as partículas. Então, esse campo eletromagnético, ele faz com que as partículas se movimentem juntas, para um lado e para o outro. Então, se eu tenho as partículas todas desorientadas e eu coloco um raio-x, esse raio-x vai acertar alguma partícula, certo? Se eu faço com que todas as partículas se movimentem para um lado, depois para o outro, então quando elas vão para a esquerda, eu posso entrar com o raio-x pela direita, certo? Nesse instante, nessa fração de segundo, esse milésimo de segundo, eu posso atingir por esse lado. E para cá o inverso. Então, a ressonância magnética é isso. E da mesma forma, nós podemos mudar o nosso pensamento, as nossas ondas mentais, a nossa frequência, a nossa vibração, para receber alguma informação ou deixar que ela passe, se não nos interessa. Esse é um pôr do sol em Bauru, na semana passada. A gente olha aqui, a gente vê quantas informações nos traz uma imagem. Só uma imagenzinha. Então agora com vocês a doutora Márcia. Boa noite. Vai dar continuidade à palestra do professor João Carlos, que falou sobre a física quântica. E a gente vai continuar nesse pensamento, abrindo mais sistemicamente aquilo que pode interessar para nós na prática.
o que a física quântica explica e faz a gente entender em relação ao universo e aos sistemas. Se a gente olhar essas bolinhas aí, imaginem que cada bolinha dessa é um átomo. E aí a gente vai entender um pouquinho a definição de sistema. O que é um sistema? Se nós imaginarmos que uma molécula é feita de muitos átomos, o conjunto desses átomos forma uma molécula. E se a gente imaginar, dentro do corpo humano, por exemplo, quantas moléculas nós temos em cada célula, em cada órgão ou tecido. E assim a gente vai perceber que tudo isso obedece uma ordem, uma inteligência superior. Então vamos imaginar, conjunto de átomos forma moléculas. Moléculas formam outras estruturas maiores. E assim nós vamos aumentando o volume e a massa dessas estruturas. Aqui, por exemplo, nós estamos observando células dos hepatocytos, as células do fígado, tá? Então, preste atenção, cada célula é esse pontinho aqui que tem um núcleo. Nesse núcleo nós temos os organelas, que são aqueles responsáveis pela respiração celular, pela nutrição celular, pela formação de proteínas, certo? Então, cada célula se comunica com a outra através desse meio. Aqui nós temos os vasos sanguíneos que coletam essas informações, tudo que é produzido aqui e vai até uma veia maior e se dirige para dentro do fígado, e do fígado ele vai para a corrente sanguínea levar essas informações, essas substâncias. O que a gente percebe aqui é o seguinte: isso é um sistema, como nós estamos dizendo. Uma pequena célula tem um sistema dentro dela, de órgãos que em conjunto fazem a mesma coisa. Se nós pegarmos todas essas células, elas têm a mesma função, elas formam um outro sistema dentro do fígado. E assim, o que nós percebemos também é que, agora se a gente aumentar um pouquinho e observar o fígado, nós temos cada célula lá dentro que tem a mesma função da outra, que trabalham juntas, certo? E formam esse órgão, que também é um sistema, é um tecido hepático. E se a gente começar a aumentar e perceber, o que acontece aqui é que o fígado também ele faz parte de um sistema digestivo do corpo, que tem outros órgãos, por exemplo, estômago, pâncreas, intestino grosso, intestino fino, e assim forma um outro sistema, que é o sistema digestivo. E dentro do sistema digestivo estamos nós, certo? Nós temos o sistema digestivo e outro sistema dentro de nós. E o que a gente percebe é que existe uma inteligência maior que rege isso aqui. Quem que ensinou as células hepáticas a terem a mesma função? Quem que ensinou o fígado secretar muitas substâncias, vitamina K, que servem também para a coagulação sanguínea e para limpar todas as substâncias tóxicas do organismo? Como é que nasceu isso? Como é que isso se diferenciou? Então a gente percebe que existe uma inteligência maior que guia as coisas. E assim a gente pode também transportar isso para nós. Bom, agora a gente vai falar sobre a ideia de campo. O que foi falado agora sobre as informações, que todas as informações são ondas, e essas ondas, elas são diferentes
dependendo de onde ela é localizada, de onde ela vem, e cada onda tem um comprimento, tem uma velocidade, tem um tamanho. Então, nós, seres humanos, que também temos uma inteligência que nos rege, que rege todos os seres humanos, que nos comanda, assim também como os seres humanos também são comandados por uma inteligência maior, e assim também a Terra, os planetas, o Sol, as galáxias, tudo estão de acordo de uma hierarquia. E como nós aqui na Terra vivemos no meio de muitas informações, nós temos um campo que nos permeia. E esse campo nós podemos sentir, mesmo que a gente não veja. E esse campo pode nos dar muitas informações que muitas vezes a gente está buscando, certo? Nós temos muitas ferramentas que podem nos ajudar a entender, a poder chegar nesse campo. Por exemplo, os físicos, os cientistas, como eles conseguiram descobrir tudo o que eles descobriram para hoje a gente ter toda essa tecnologia? Eles buscaram este campo por uma ressonância, por uma inspiração, eles conseguiram se comunicar com esse campo que está aqui para todos nós. Todos nós podemos sentir, e se quisermos, nós podemos acessar esse campo para buscar todas as informações que nós precisamos. Quantos de nós temos sintomas, doenças, sentimentos, depressões, tristezas? E muitas vezes a gente não sabe o que fazer com isso. Nós temos esse campo que nós podemos acessar através de algumas ferramentas. E baseado naquilo que foi falado sobre o passado e o presente, dentro de nós temos as células que guardam memórias. E essas memórias são do passado, da nossa existência e dos nossos ancestrais também. Tudo que vive dentro de nós é fruto disso. Então, eu não sou apenas eu sou resultado de tudo o que aconteceu comigo, com os meus ancestrais, com os meus familiares, que vieram da Itália, que nasceram lá e que vieram de outros países. E assim, na verdade, nós, uma pessoa única, é o conjunto de muitas informações. E essas informações, se elas não estão em equilíbrio dentro de nós, elas podem trazer sintomas. E o que são sintomas? O sintoma é apenas uma mensagem que nos diz que tem alguma coisa errada. Você pode fazer algo para melhorar. Então, o sintoma é apenas um chamado para que nós busquemos e vamos atrás desse chamado. Por quê? Se você tem uma dor no braço, se você tem uma dor na perna, se você tem uma cólica de rim, esse sintoma está te dizendo alguma coisa. Se você entender a mensagem o sintoma vai embora. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, como o João Carlos falou, às vezes a gente interpreta como negativas, mas elas são bênçãos para nós. Se a gente observar e pensar de uma forma positiva, tudo que acontece conosco é tudo para nos aperfeiçoar e para nos fazer mais plenos, mais pacíficos, mais felizes. É o que todos nós buscamos na espiritualidade, nas religiões, até na ciência. É o que a nossa alma busca, o que a nossa alma veio fazer aqui na Terra. E enquanto a gente não descobre isso, a gente não tem paz, a gente está sempre buscando. E aquele que não quer buscar porque acha difícil, ele fica estagnado. Só que ele não consegue crescer, mas ele também não consegue se sentir pleno. Imagine os nossos ancestrais, tudo o que aconteceu na vida deles. Se nós hoje fizermos parte dessa cadeia aqui, ó, fôssemos apenas uma folha dessa árvore, com certeza tudo o que aconteceu com eles lá atrás vai atingir nós. E se nós tivermos uma ferramenta que possa, por ressonância, trazer informação do que aconteceu aqui, nós podemos nos curar de algum sintoma, de algum problema. E a constelação familiar, vocês conhecem através da Edneia, que é minha amiga, particular, muito amiga minha. E a gente
aprendeu, e isso é um método científico, tá? Existem técnicas que fazem-nos chegar a encontrar, alguma informação escondida que nós precisamos saber para que o nosso sistema interior mude. E quando muda dentro de mim, muda para os meus filhos, muda para os meus pais, para os meus avós e para todos que estão lá atrás, porque todos nós estamos conectados numa única rede, num único fio, como foi mostrado aquele DNA, certo? Então, o que acontece quando a gente está junto, falando a mesma coisa? Nós estamos em ressonância, as nossas ondas estão vibrando muito parecidas, porque nós estamos num pensamento só. E o que acontece nesse momento? Muitas coisas podem acontecer, muita mágica, muita coisa nós podemos criar aqui nesse momento com a nossa intenção, os nossos pensamentos. Tá? O que é uma família? Pois é, tinha uma princesa que acabou virando uma ogra, porque ela tinha que conhecer um ogro que virou um príncipe, certo? Então tem algumas coisas na nossa vida que parece que não fazem sentido, mas depois vão fazer sentido. Porque as aparências podem ser um pouco diferentes, estranhas, podem contradizer, mas o que uniu as pessoas é algo que elas têm em comum. Pode ser que ela pode ter atraído ele porque ela tem a mesma história familiar que ele, que ela está buscando a mesma coisa que ele. Ou então pode ser que ele aprendeu algumas coisas que ela precisa saber. Então essas coisas não acontecem por acaso. As nossas escolhas que nós estamos fazendo o tempo todo, 80% delas não são conscientes. Elas regem aquela inteligência maior que está dentro de nós. E às vezes a gente olha para trás, às vezes pensa até em se arrepender de algo que fez. Mas o que a gente precisa entender é que nós também obedecemos a um movimento, a uma inteligência maior que nos rege. E que tudo está certo. E que tudo que aconteceu foi o melhor que nós pudemos fazer. Quantas vezes a gente olha para trás e se culpa por algumas coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer? Mas o que importa é que nós estamos aqui, que aquilo foi muito importante para o nosso aprendizado e que nós só temos é que agradecer por tudo que aconteceu na nossa vida e saber que daqui para frente a gente pode fazer algo diferente. E o que acontece? Quando a gente busca algo diferente, esse algo vem na nossa mão. Quando a gente precisa de alguma mudança e acredita, está preparado para essa mudança vem. Porque se você não está preparado, ela passa perto de você. É como o João falou, você fica blindado e ela vai embora. Teve eu não assisto novela, mas vocês lembram da novela do Clone? Tinha um senhor que falava assim, mostrou um camelo para uma pessoa, ele era muito sábio e falava assim, olha, o camelo está passando aí. Depende de você se você quiser montar nele. Ele está aí, ó, para você. E quantas coisas vêm para nós que às vezes a gente não está preparado para montar no cabelo. E vai falar, puxa vida, eu perdi. Ou então, eu tenho medo de montar no cabelo e cair. Porque o seu medo é maior do que o seu desejo. Então, o que a gente tem que entender é que tudo que acontece é o que a gente pode fazer naquele momento. E os nossos filhos, eles também vão recebendo tudo que a gente vai recebendo. A gente passa para eles. E eles, de repente, nós temos uma carga muito grande, muito pesada que a gente recebeu dos nossos ancestrais. E se a gente conseguir que essa carga seja transmutada, os nossos filhos também vão se beneficiar. Então, nós estamos todos interligados num sistema. Até parece que não, que a gente conhece uma pessoa ontem, aquela pessoa ontem, pelo fato de você ter conhecido, vai mudar a tua vida. De repente você ia para um lugar, você foi resolver ir para outro por causa dela, mesmo que você não a veja mais. Aquilo foi importante para você. Por isso que a gente diz que nada é por acaso. Aqui uma representação de uma família.
Só pensar assim, essas crianças, elas são frutos desses que um dia já existiram e já foram. Só que o sangue que corre na veia delas, o DNA delas, dependeu de tudo que aconteceu lá atrás. Existem casos de pessoas assim, vou dar um exemplo assim simples. Uma pessoa, o bisavô de uma pessoa foi decapitado numa guerra. O seu neto pode ter um câncer de garganta. Ou pode nascer sem fala, mudo. Daí a gente não vai entender por quê. Tudo existe uma ligação. Houve um trauma tão grande com aquela pessoa e a família sofreu tanto que criou um nó energético. E o neto vai representar isso. É como se o neto falasse, não, eu sou igual, eu sou semelhante ao meu avô e ao meu bisavô. Por amor a ele, eu vou ter esse sintoma. E se você, eu estou dando o exemplo da constelação familiar. Se você, numa constelação familiar, descobre isso, através dos sinais que a gente capta do campo que nos dá a informação, você pode olhar para o seu avô, para o seu bisavô e dizer para ele, eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Eu tenho você no meu coração. Eu sei quanto foi a sua dor. Nunca vou esquecer de você, meu querido bisavô. Vocês podem ter certeza que aquela pessoa que foi, que está nesse campo junto conosco, vai ouvir, vai ficar tão aliviado que alguém olhou para ele, alguém viu o sentimento e a dor dele. Ele vai seguir o caminho dele em paz e provavelmente essa criança pode melhorar o sintoma. Por isso é muito importante, quando a gente pode, tem a possibilidade de ter a informação. Essa é a informação que a gente precisa. E é o que a física quântica está trazendo para nós, porque a gente pergunta assim, como é que a gente vai entender que acontece isso? Como que a gente capta essas coisas? Hoje a gente está entendendo por ressonância, pela vibração das partículas, pela informação que a gente colhe de tudo isso. Né? Aqui é apenas uma ilustração para a gente ver como a vida é colorida e que a gente pode colocar um óculos cor-de-rosa para enxergar o colorido. Não precisa ficar de Ray-Ban escuro, não é? A gente pode tirar esse óculos escuro e mudar a hora que a gente quiser. É só a gente querer. Tudo vem na nossa mão. Né? A gente precisa acreditar. E aqui está a representação do cérebro. Né? Ele está no meio. Através da nossa mente, nós podemos, que seja o computador do nosso corpo, que nos leva, que nos traz, faz a gente ter as nossas vontades, os nossos desejos, criar as nossas próprias tarefas e agir. E ele está no nosso centro. E às vezes a gente pensa assim, nossa, o ego daquela pessoa é assim, é assado, mas a gente precisa de um ego. Se a gente não tem um ego, como que você vai sair por aí? Você vai ser um esquizofrênico? Então, assim, tudo que nós temos é bom. Todas as nossas ferramentas, elas podem ser virtude para uma razão nobre ou não. Assim como o dinheiro, por exemplo. O dinheiro é uma energia neutra. O que a gente faz com o dinheiro é que vai fazer a diferença. Só que quantas vezes a gente pensa assim que os nossos pais falaram, nossa, é mais fácil. Como que um rico vai entrar no céu? De jeito nenhum, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Quantas crenças nós temos enraizadas negativas dentro de nós que nós podemos transmutar através de tudo isso. E é o nosso ego, é a nossa personalidade, é a nossa mente que vai nos ajudar a gente chegar lá. Então, tudo que nós temos não é positivo e nem negativo, é aquilo que a gente faz com isso. Só que a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele funciona de uma forma que ele se condiciona para fazer as coisas. Ele é automático, assim como você aprende a dirigir, o seu cérebro, ele te ensinou a você dirigir, você aprendeu a dirigir, certo? E aí como é que você vai desaprender uma coisa? Então nós também, quando éramos crianças, nós usávamos estratégias
que naquele momento foram importantes para nós e faziam todo o sentido naquela família, naquele ambiente que a gente estava. Só que quando a gente cresce, essa estratégia fica obsoleta, não serve mais para nós. E a gente fica condicionado a isso. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos desaprender. Por isso que a gente tem que usar a nossa mente e as ferramentas de terapia, de transformação, para que a gente mude a nossa história. É como a história daquele guerreiro, que eu sempre costumo falar, uma pessoa que foi para a guerra, e ela fugiu, entrou numa casinha, uma casebre, e ficou morando anos lá dentro, escondida, esperando a guerra acabar. Só que esqueceu e não sabia que a guerra já tinha acabado. E fazia anos, de repente passou o pessoal por lá e entraram, foram falar com ele, e ele escondido, achando que ia pegar ele. Aí eu falei, não, escuta, a guerra já acabou faz tempo. Entende? O que acontece? A estratégia que ele utilizou foi esconder, foi ficar lá escondido. Só que aquilo não serve mais para ele no presente. Ele precisa mudar, ele precisa acordar. Quantos de nós precisamos acordar e ver que mudou muita coisa? Essas estratégias que a gente utilizou no passado, a gente pode utilizar, mudar, transmutar e fazer um caminho diferente, né? Então, o nosso cérebro, ele tem esse condicionamento porque é uma máquina muito perfeita, só que a gente tem que saber utilizar ele. Aqui é um desenho de uma árvore, mas o que a gente está enxergando aqui é um sistema, é o ecossistema. Nós temos os animais, os vegetais, a energia, os astros, as pessoas, o ambiente que nos cerca, a nossa cultura, a nossa religião, as pessoas que vivem conosco, certo? Tudo isso faz parte do nosso sistema, tá? E quando nós modificamos, o nosso sistema muda como um todo, como uma peça de jogo que muda, o restante muda tudo. Então, como é bom quando a gente consegue mudar? Porque tudo em volta de nós vai mudar também, não precisamos fazer nada para isso, porque todos nós estamos inseridos dentro de um sistema. Aqui é só para lembrar da nossa árvore familiar, né? Os nossos entes queridos, nossos pais, avós, bisavós. E nós temos que olhar com muito carinho para todos eles. E nós somos resultado de tudo que aconteceu com eles. E agradecer por tudo que aconteceu. E é isso que é a ferramenta da constelação familiar, através da Ednei, que trabalha aqui com vocês. É possível a gente transformar isso aí. Aqui é o Bert Hellinger, foi a pessoa que idealizou, desenvolveu o método das constelações familiares. Aqui é apenas um ponto de interrogação. Você está aí. O que você vai fazer agora? Depende de você. Né? Você está inserido no sistema, você tem uma família, tem uma profissão. Você está morando numa cidade, num bairro, e assim frequenta algumas sociedades. O que você pode fazer para fazer a diferença na sua vida e na vida das outras pessoas que estão com você? Bom, observem bem isso aqui. Energia a gente não tem. Nós estamos todos interconectados, por bem ou por mal. Né? Também nas instituições, nas empresas, nas indústrias, todos somos parte de um só. Né? E quando acontece alguma coisa, também acontece conosco. Só para a gente lembrar que nós somos um sistema. Que todos nós carregamos o universo dentro de nós, porque nós todos fomos formados das mesmas matérias e massas dos astros, das estrelas. Nós guardamos isso dentro de nós. E também nós somos filhos de quem fez o universo. Então, nós também temos a mesma matéria daquele que nos criou, daquele que nos formou. E existe uma centena de
divino, uma centelha divina dentro de todos nós. Então, nós temos tudo para que nós possamos transformar a nossa vida e do nosso próximo. Aqui só uma ideia, como quando a gente trabalha com as constelações familiares, por exemplo, você está vivendo, você tem uma família atual, e através desta ferramenta, nós conseguimos nos transportar para um outro plano, uma outra dimensão. E essa dimensão é a dimensão dos nossos ancestrais, aqueles que já foram e outros que ainda estão presentes. Nós acessamos essas informações e através de uma olhada com compaixão, com amor dos nossos ancestrais, nós podemos melhorar as nossas vidas, dos nossos filhos, das pessoas que vivem conosco e também trazer luz para essas pessoas que sofreram, que morreram, que tiveram problemas lá atrás e que deixaram esses problemas para que a gente pudesse olhar. Tudo isso é feito com amor. E se nós sofremos e temos algum sintoma decorrente dos nossos familiares, a gente faz isso por uma fidelidade, por um amor que nós temos por todos eles. Apenas uma reflexão. Quando a gente se torna uma criança, o que a gente não faz com o filho? Eu acho que a gente tem o amor de alguém muito maior que pode fazer tudo por nós. Né? A gente só precisa saber como chegar lá. Porque se você está preparado para essa transformação, ele está chegando. Só que você precisa estar aberto. Se você tiver medo, esse medo precisa ser transformado para que você também possa receber ajuda. E assim, o amor une, né? Em todos os aspectos. E a união leva uma plenitude, uma alegria, porque o ser humano não é sozinho, ele não é uma ilha. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sistemas. Sozinhos nós morremos. Né? Eu acho que o ser humano é o animal mais dependente de todos os outros. Vocês podem observar os animais pequenos, quando eles já estão levantando, que eles saem, né? Que eles nascem, eles já estão praticamente prontos para nascer, para andar e caminhar o caminho deles. Tudo bem que alguns são mamíferos e outros não, mas deixa uma criança de 6 meses em algum lugar. Ela tem capacidade de fazer alguma coisa? Então, o ser humano é o mais dependente de todos os animais. Porém, é aquele que tem maior capacidade de transformação, porque ele tem a autoconsciência, ele tem a consciência que ele foi feito por alguém, que ele tem um Criador.